te convidar agora a virar para a pessoa do seu lado, cumprimentar. Não sei se você já falou oi para todo mundo. Cumprimenta de novo se você não falou oi ainda. Se você não conhece, pergunta o nome, se apresenta. Agora escolhe uma pessoa aí e começa a falar. Fala 3 coisas que você é grato nessa tarde. A gente vai levantar um altar de gratidão nessa tarde para Jesus, amém? Pode falar para essa pessoa. Amém. Que bom saber que vocês têm alguma coisa para agradecer. Eu sinto que quando a gente agradece Jesus, a gente começa a criar uma atmosfera de gratidão tão forte que a gente deixa mais fácil com que a presença dele venha aqui. Então a gente vai fechar os nossos olhos nessa hora e a gente vai começar a agradecer Jesus agora. Você pode, com as suas próprias palavras, começar a falar para ele o quão grato você é por tudo que ele fez por você, pela cruz, pela sua família, pelos seus amigos, por essa conferência. Vamos lá, pode começar a falar. Não tô vendo ninguém falar, ninguém abrir a boca. Mas a gente vai levantar aqui um altar de gratidão. Amém? Você pode começar a falar. Vamos, gente. Tô vendo ninguém falar? Vamos lá, a gente vai começar a agradecer Jesus. E a gente vai ver uma diferença nesse lugar, amém? Feche os seus olhos nessa hora. Se concentre em Jesus. Sim, Jesus, nós te agradecemos, porque Tu és tão bom, Tu és maravilhoso. Tu és o nosso melhor amigo, o nosso conselheiro. Não há ninguém como Tu, Jesus. Não há outro igual a Ti. Não há nome mais lindo. Te agradecemos nessa tarde, Jesus. Levantamos uma adoração a Ti. Tu és digno de tudo. Vem nesse lugar, Jesus. Te convidamos, enche esse lugar. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e
saúde, que ela ganhe forma em você. Eu vou te convidar a levantar as suas mãos nessa hora. E a gente vai começar a clamar pela glória de Deus nesse lugar. E a gente vai começar a ser cheio dessa glória, amém? Você pode levantar suas mãos? Começa a clamar agora pela glória de Jesus. Começa a convidar a glória dele para vir. Sim, Jesus, derrama a tua glória. Derrama a tua glória sobre nós. Derrama a tua glória, Jesus. Nós precisamos de ti. Nós precisamos da tua presença, Pai.
pode te batizar nessa tarde. Batiza-nos, Jesus. Batiza-nos com teu fogo. Abre as comportas dos céus. Abre as comportas dos céus sobre nós. Chuva forte é você.
quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Sim, Jesus, teu nome é poderoso para curar, para salvar, para libertar. E nessa tarde nós queremos ser livres na tua presença, Jesus. Nós queremos ser curados na tua presença, Jesus. Nós queremos ser salvos. Enquanto nós declaramos quem tu és, o Senhor faz a obra em nós, Jesus. Porque o Senhor é um bom Pai. E a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba
Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 4. A versão que eu leio aqui é NVI, beleza? Está escrito: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, eu tenho. E estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e em outra noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Pai, essa é a sua palavra, poderosa, maravilhosa, transformadora. Nós estamos aqui porque amamos e precisamos da tua palavra. Toca cada coração, cada realidade, cada existência, Pai. Que seja um tempo de crescimento, que seja um tempo de avanço e de progresso para a sua igreja. Usa-me segundo a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como o pastor Wagner disse, eu sou de Belo Horizonte e moro em Belo Horizonte a minha vida inteira. O tempo que eu não estive em Belo Horizonte foi quando plantamos uma igreja em Sete Lagoas, a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Mas desde o ano passado retornamos para Belo Horizonte e tem sido muito bom o que Deus tem feito. Eu estou na Lagoinha desde 2009, trabalhando e servindo aos irmãos e irmãs lá. Quanto às batalhas de rap, de fato, eu costumo me envolver. A verdade é que tem se transformado em uma Nínive para mim, a gente vai entender, porque a minha vontade é não ir às batalhas, sabe? De verdade, a minha vontade é não ir, mas Deus pede, eu vou. Ano passado, não sei se você conhece o Duelo de MCs Nacional, o Campeonato Brasileiro de Batalha de Freestyle. Eu fui o MC da região de Minas Gerais, melhor classificado. Eu saí na última batalha da eliminatória da região Sudeste. Os quatro melhores MCs classificados na região Sudeste: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Faltou uma batalha para ir para a grande final, que é em Belo Horizonte. Quem sabe esse ano eu tento. Então, ora aí para Deus colocar no nosso coração. E se não for eu, que Ele levante outro homem ou outra mulher para estar lá representando, porque nós acreditamos muito nessa condição de diálogo com diferentes culturas. E hoje eu não sei se eu vou fazer um rap, eu não sei. Eu tô meio enferrujado, eu só funciono quando os caras vêm para cima, Pedro. Caso contrário, eu fico na minha quietinho. Vem, se vier, nós vamos. Pessoal, hoje eu quero falar sobre uma condição de relacionamento. A Bíblia a todo momento nos leva a pensar em quem são as outras pessoas, em quem são as outras existências, em quem são os outros seres que nos rodeiam. Nós estamos rodeados de expectativas, rodeados de pessoas que têm um monte de questões a serem resolvidas. Jonas era uma dessas pessoas. Se você puder, abra sua Bíblia rapidinho, ou não precisa abrir, se você for demorar, porque eu vou abrir lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, que é onde o nome de Jonas aparece pela primeira vez na Bíblia. Está escrito: foi ele, Jeroboão no caso, que reestabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Ramate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor,
Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Essa é a primeira vez que o nome de Jonas aparece na Bíblia. Jonas é aqui mencionado como um profeta de Gat-Hefer, filho de Amitai. O nome Jonas na Bíblia significa pomba, e Amitai significa verdade. Um paralelismo com o nome de Jonas seria pomba, filha da verdade. Uma tradução bem popular, uma tradução bem direta. Pomba, filha da verdade, mas o comportamento de Jonas é paradoxal. O comportamento de Jonas é antagônico. O comportamento de Jonas é o contrário de uma pomba, filha da verdade. Jonas é esse homem que carrega em si o título de ser um profeta, reconhecido pelo rei Jeroboão. Jeroboão foi um homem que tinha uma forma de exercer política, de exercer autoridade, de exercer o governo sobre o povo, bem diferente de outros reis. Ele era mais autoritário, ele era um rei mais agressivo, ele era um rei muito nacionalista, ele era um rei que fazia muita questão do seu povo. E Jonas era um desses profetas que estava totalmente de acordo com a forma de governo de Jeroboão. Muitos profetas se levantaram contra esse tipo de governo. Amós, por exemplo, é um deles, que não se compactuava com essa condição, mas Jonas estava a favor, Jonas estava de acordo, Jonas estava caminhando, Jonas estava lado a lado com Jeroboão, que era um rei que estava de fato trabalhando bem para Israel, que estava colocando as coisas no lugar, que estava colocando as fronteiras nos lugares de onde elas não deveriam ter saído, e é sobre isso que se trata a profecia de Jonas. Acontece que as fronteiras estavam sendo habitadas em um ponto estratégico geograficamente por um exército muito complicado, um exército muito perigoso, um exército muito agressivo e muito violento, que é o exército que nasce na Síria, particularmente e de forma mais expressiva da sua capital, que cresce nesse momento aqui, que floresce, Nínive. Então, os ninivitas eram um exército que representava o povo assírio, e o povo assírio era o povo que estava ocupando uma parte importante do território de Israel. Essa parte era importante para que Israel continuasse a sua expansão econômica. E é por isso que Jonas é tão bem sucedido ao profetizar que Jeroboão reestabeleceria as fronteiras com o Mar Morto, e a partir daquilo a economia de Israel voltaria a funcionar. Aquilo de fato acontece, é o que a Bíblia diz. Jeroboão reestabeleceu as fronteiras, as coisas continuaram a acontecer com Israel, e aquele exército estava sendo enfraquecido. Jonas, naquele momento, passa a ser conhecido como um profeta real, oficial, um profeta que tem valia, um profeta que tem condição de falar, porque tudo que um profeta tinha medo nessa época era de ser reconhecido como um falso profeta. Era a profecia dele ir e voltar vazia. Então essa profecia de Jonas não foi uma profecia vã, não foi uma profecia que não deu em nada. Pelo contrário, foi uma profecia que valeu, foi uma profecia que aconteceu. Aquele povo tão complicado, aquele povo tão perverso, era um povo que seria alcançado e destruído pelo exército do povo ao qual Jonas pertencia. O exército ninivita, o povo ninivita era um povo terrível. Os livros de histórias relatam que para eles não bastava só saquear uma cidade, eles tinham prazer em esfoliar, eles tinham prazer em pegar crianças, decapitar e deixar as cabeças na frente das portas das cidades, eles tinham prazer em pegar as mulheres, abusar, tinham prazer em tirar a pele dos guerreiros e colocar as peles nas portas das casas. Eles gostavam de andar banhados do sangue dos seus adversários. Eles tinham prazer em destruir, eles tinham prazer em devorar, eles tinham prazer em muito mais do que vencer, eles queriam aniquilar existências. E esse povo era um povo totalmente temido por Jonas, porque era um povo que ameaçava a família, a vida, e ameaçava a existência de Jonas. Jonas, então, estava muito bem, porque a profecia dele estava valendo. E aquele exército tão perigoso ia ser destruído. Aquele exército tão maligno ia desaparecer, e o povo de Jonas e Jeroboão ia continuar reinando. Mas acontece algo também que é muito complicado na vida de Jonas. Jonas recebe um chamado para ir exatamente a Nínive, porque a maldade daquele povo chegou até o Senhor, e Deus, por si só,
se inclinou a perdoar aquele povo. Então ele fala para Jonas no capítulo 1, se levante, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, pois a sua maldade chegou até a minha presença. Jonas foge, nós conhecemos a história. Jonas foge dessa cidade que é citada aqui, Gat-Efer. Gat-Efer, uma colina. Estava no alto, na região de Zebulon, nos arredores de Nazaré. Ele morava em um vilarejo no alto de uma montanha. E Jonas imediatamente começa a descer na vida. Ele desce para o porto de Jope, depois ele embarca no navio, depois ele vai para o porão do navio, depois ele vai para o fundo do mar, depois ele vai para o fundo do ventre do peixe. Quem foge de Deus só desce na vida. Quem foge de Deus só naufraga. Quem foge de Deus só desce. Não tem uma pessoa que foge de Deus e cresce na vida. Não tem uma pessoa que ouve o que deve ser feito, faz o contrário e continua crescendo na vida. O livro de Jonas é totalmente paradoxal, porque ele tem que ir para Nínive e vai para Tarsis, no capítulo 1. Tarsis era completamente a direção oposta, mais ou menos 1.600 quilômetros de distância. Jonas navegaria aproximadamente 6 meses para fugir de Deus. Fugir de Deus demora e custa caro. A Bíblia diz que ele comprou a passagem. A Bíblia diz que Jonas teve dinheiro para embarcar, embarcou, e parecia que estava dando tudo certo, porque até um navio tinha lá para ele fugir de Deus. Você já tentou fugir de Deus e parecia que as coisas estavam dando certo? Hoje eu estava saindo de Belo Horizonte, a minha esposa chegou para mim e falou assim, amor, eu tenho que te contar uma coisa. Eu falei, conta. Ela falou assim, eu acho que a menina não me viu não. Eu falei, aonde? Ela falou, ontem. Eu estava saindo do serviço, ela estava fantasiada de sereia no bloquinho de carnaval. Mas eu vi ela. Eu falei, não tem como fugir de Deus. Sei lá, 5 milhões de pessoas em Belo Horizonte, uma adolescente da Igreja Batista da Lagoinha não sai do olho da líder dela. Não tem como fugir de Deus. O carnaval de Belo Horizonte é algo assustador, não sei se vocês acompanham, não sei se chega aqui para vocês. E até pouco tempo atrás, uma hora dessa, qualquer um de vocês poderia deitar lá na avenida mais movimentada de Belo Horizonte, que não ia passar um carro. Mas por alguma razão, o carnaval cresceu em Belo Horizonte e ele tem 5 milhões de pessoas esse ano nas ruas de Belo Horizonte. E o que mais dói no nosso coração é que há 2 semanas atrás, as ruas, principalmente do meu bairro e de outros bairros, elas estavam completamente alagadas. Elas estavam destruídas, as pessoas estavam perdendo tudo e agora parece que nada aconteceu. As pessoas festejam como se nada tivesse acontecendo e ainda vem o carnaval como uma válvula de escape para tentar fugir da vontade de Deus. De uma forma muito assustadora, as pessoas têm tentado fugir da vontade de Deus em direções que para ela parecem que são opostas, mas que nunca são totalmente opostas. Então, o que eu quero dizer com essa alegoria é que não importa a direção que a gente venha tomar. Se Deus pediu para ir para a direita, o mais aconselhável é continuar indo em direção à direita. Porque ir para a esquerda traz consequências que resultam no que aconteceu com Jonas. Nós todos sabemos o que aconteceu, ele foi parar no ventre de um peixe, e esse peixe complica muito a interpretação do livro de Jonas. Porque é o livro de Jonas, não é o livro do peixe. E nós não podemos prender o nosso olhar no grande peixe, sendo que o livro trata-se de um grande Deus. Que o livro trata-se de um grande avivamento, que o livro trata de uma grande obra, que o livro trata de uma grande transformação. E de uma grande condição de nos inspirar a sermos pessoas melhores. Jonas foge, Jonas é vomitado pelo peixe, ele cai em Nínive, ele usa 6 palavras para pregar. O sermão de Jonas foi muito pequeno. E a cidade inteira se arrependeu. Foi o cara mais bem sucedido que existe. Imagina uma cidade inteira. A Bíblia diz que 120 mil pessoas não sabiam distinguir entre a mão direita e esquerda. Comentaristas dizem que isso diz respeito às crianças e aos iletrados.
mas que possivelmente podem existir mais pessoas em Nínive. Ou seja, mais de 100.000 pessoas ouviram a palavra de Deus, vestiram pano de saco, abandonaram os seus pecados, se arrependeram da sua violência e tiveram a sua conversão concretizada. Só que Jonas, após isso, é que entra como uma pessoa profundamente triste. Já viu alguém ficar triste após um grande sucesso? Foi o que aconteceu com Jonas. Cara, a gente faz uma conferência dessa, se fizer um apelo aqui, envia uma pessoa, a gente solta foguete, faz tudo. Agora você imagina se todo mundo levantasse aqui, todo mundo que está lá fora, todo mundo ouvisse, viesse, se arrependesse dos seus maus caminhos, quão alegre nós ficaríamos. E de repente esse homem lida com uma transformação em massa de uma cidade e ele se entristece. E ele se aborrece. E a cara dele, em algumas versões, diz que se transformou em um rosto de demônio. Em um rosto tão enfurecido que até o próprio Deus quis intervir na situação do comportamento daquele homem. E sabe por que Jonas se enfureceu tanto? Porque para ele era mais vantajoso ver as pessoas que ele odiava destruídas do que transformadas pelo amor de Deus. Jonas sentia mais prazer em ver as pessoas sendo alvo da ira do que do amor de Deus, porque aquelas pessoas eram malignas, porque aquelas pessoas os perseguiam, porque aquelas pessoas não queriam ver o povo dele prosperando, e Jonas preferia que aquelas pessoas fossem destruídas, porque assim os problemas dele seriam resolvidos. E é assim muitas das vezes na nossa vida, quando nós preferimos exterminar do que reconstruir alguém. Quando nós preferimos cancelar do que dar continuidade a existências. De uma forma muito original, Jonas está totalmente confuso. O coração de Jonas é confuso. O coração de Jonas é um coração estressado, é um coração que tem uma visão de Deus totalmente turva. O Senhor fala, olha, o que aconteceu, Jonas? E Jonas, nesse momento, mostra que não conhecia Deus como dizia conhecer. Porque Jonas fala, olha, foi por isso que eu não saí de casa. Porque eu sei quem tu és. Eu sei que quando o Senhor quer perdoar, o Senhor perdoa. Eu sei que quando o Senhor quer amar, o Senhor ama. Eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu sei que o Senhor é longânimo. Eu sei que o Senhor promete e volta atrás. E é justamente por isso que eu estou tão entristecido. Porque o Senhor revelou a sua face a mim e eu não conhecia, eu só falava sobre ela. E agora que a sua face foi revelada, eu me assombro, eu me assusto, porque a sua face é mais do que eu pensei que fosse. Porque a tua face mostra o quão pecador eu sou e o quão maravilhoso tu és. Não basta conhecer Deus. É a mesma coisa de saber que se deve tomar um remédio e não tomar. Jonas estava nessa condição perplexo ao ver a face de Deus face a face. Tem um texto nas Crônicas de Nárnia que muito me assombra, aonde, se eu não me engano, a Lúcia, ela pergunta, quem é Aslan? E alguém diz para ela assim, Aslan é aquele que você não pode encarar por 2 segundos. E é justamente isso que acontece com Jonas nesse momento. Ele não consegue encarar a face desse Deus misericordioso, compassivo, perdoador, e que vai de encontro àquelas pessoas que nós ainda não amamos. E que vai de encontro àquelas pessoas que nos fizeram mal, e que vai de encontro àquelas pessoas que nós não queremos ver sorrindo. E que vai de encontro àquelas pessoas que pensam de forma diferente, e que vai de encontro àquelas pessoas que não querem crescer como nós estamos crescendo, e que vai de encontro àquelas pessoas que nos fizeram mal. Esse é o Deus que nós clamamos para ver a face dele. Depois que essa palavra se revelou ao meu coração, todas as vezes que eu canto que eu quero ver a face de Deus, eu tenho certeza que se Ele se revelar de fato, a minha vida vai ser transformada totalmente. Porque o que me causa conforto vai ser destruído por Ele, porque quando Ele vem, Ele me tira da condição que me é favorável e me permite viver o que Ele quer que eu viva.
Porque quando ele vem, ele desfaz a minha fantasia e me mostra nu, e me mostra indefeso, e me mostra sem morada. Assim como Jonas estava. Deus se revelou a Jonas, Deus se manifestou a Jonas como Jonas nunca antes. Jonas era um profeta, mas não conhecia. Jonas tinha anunciado a destruição de Deus, mas tinha uma dificuldade em anunciar o amor de Deus. Esse mesmo Jonas, que foi alvo do amor de Deus no ventre de um peixe, só queria anunciar destruição e tragédia. Por quê? Porque é tão paradoxal receber graça e anunciar vingança. Porque é uma constante tão veemente em nossas vidas receber abraço e entregar pedras. Por que tanta dificuldade em reconhecer que quem recebe abraço deve abraçar, que quem é perdoado deve perdoar, que quem é amado deve amar, que quem é encontrado deve encontrar? Qual dificuldade nós temos em quebrar essa barreira de abrirmos os nossos corações e dizer, olha, de fato existiam diferenças, mas Deus me chamou em uma noite e me disse para ir até você. Ainda que esse não fosse o meu desejo, ainda que me fosse caro, ainda que me fosse custoso, ir até você é o que Deus quer, por isso que estou aqui. E em um momento das nossas histórias, nós somos e vamos até Nínive. Em algum momento das nossas histórias, eu sou Nínive, e você também é Nínive. Alguém tem que vir até nós e nós temos que ir até alguém, sem que exista em nós combustível para que isso aconteça. Jonas não tinha nenhum tipo de alegria em pregar para aquele povo. Jonas não tinha nenhum tipo de vontade em ver aquele povo feliz, só que Deus salvou até os animais daquela cidade. Deus disse que nem os animais seriam destruídos. Só que Jonas estava tão emburrado, que ele não responde à primeira pergunta de Deus. Quando Deus fala para ele assim, Jonas, você tem motivo para estar irado? Sabe o que Jonas faz? Ele não responde, ele sai. Ele sai. O mesmo Jonas que clamou no ventre do peixe para ouvir a voz de Deus, agora ouve a voz de Deus, porque até então era só um monólogo. Era só Jonas falando. Agora Deus fala e Jonas não responde. Porque às vezes é muito mais vantajoso ouvir a voz de Deus no momento da angústia. E nós só ouvimos o que nos satisfaz. E quando Jonas ouviu o que não satisfazia, ele sequer respondeu Deus. Ele saiu, subiu no alto de uma colina e construiu para si um camarote. A Bíblia diz que ele construiu uma tenda, porque ele acreditava que aquela cidade ainda seria destruída. Jonas era um profeta que não conhecia Deus como dizia conhecer, e ainda se põe na condição de julgar a conversão de outras pessoas. A questão é, quem pode julgar a conversão de quem nessa noite? A questão é, quem pode falar quem se arrependeu ou não se arrependeu? Quem pode falar quem abandonou ou não os maus caminhos? Quem pode falar quem deve e quem não deve ser salvo? Ao Senhor pertence a salvação. Foi o que o próprio Jonas disse em Jonas 2. Ao Senhor pertence a salvação, e é por essa razão que ninguém pode dar ordens a Deus para que as pessoas sejam destruídas. Sabe, existe uma espada flamejante que Deus colocou depois que expulsou Adão do Éden, Adão e Eva. E sabe o que acontece? Para entrar no jardim de novo, não sou eu que mexo naquela espada. Para que você entre naquele jardim, não basta eu dizer para Deus, olha, o Carlos é gente boa, Deus, arreda um pouquinho, ou coloca de lado um pouquinho, você não entende o arreda, né? Arreda é pôr de lado assim, lá em BH, arreda é tirar de perto. Coloca a espada um pouco para o canto, para que o Carlos passe, porque ele merece estar dentro do jardim. Isso não nos cabe. Ao mesmo modo, não nos cabe pedir para que a espada vá ao pescoço de alguém, ou para que caia fogo sobre alguém. Porque Jonas estava aqui muito
apegado na condição do fogo que caiu do céu quando o profeta orou. E na vontade dele era que caísse fogo do céu naquele povo. E essa história do fogo do céu, ela passou gerações. Tanto é que 2 discípulos de Jesus, quando eles foram contrariados, o que eles perguntaram para Jesus? Jesus, nós podemos fazer cair fogo sobre esse povo que não gosta do Senhor? E o Senhor fala para aqueles discípulos, olha, vocês ainda não me conhecem, porque eu não vim para destruir, eu vim para trazer vida. Eu não vim aqui para jogar fogo sobre ninguém, pelo contrário. E é exatamente isso que o Senhor está mostrando para Jonas aqui. Olha, Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso? Qual o motivo de você se enfurecer com vidas sendo salvas? Qual o motivo de nos enfurecermos por pessoas sendo alcançadas por Deus? Às vezes aquela pessoa é transformada e nós falamos, nossa, logo essa pessoa. Por que ele? Por que ela? Não é possível, não é real, não é plausível, não tem condição. Só que Jonas estava vendo a transformação das pessoas que ele odiava acontecer. Não há nada mais paradoxal do que isso, do que ver os que nos fizeram chorar sendo consolados por Deus. Não há nada mais forte do que ver os que mataram recebendo a vida eterna. É por isso que existe tanta dificuldade e questionamento a respeito do ladrão que se arrependeu no último segundo da vida. E Jesus só disse para ele, olha, deixa comigo, você hoje está no paraíso, não importa o que eles falam. A questão é essa. Quando nós não queremos que as pessoas sentem-se na mesa do rei, nós colocamos empecilhos e portas fechadas para que aquelas pessoas não se assentem na mesa do rei. E o nosso papel como igreja, como geração, nosso papel como corpo, é sermos facilitadores. Quando nós somos facilitadores, nós tiramos barreiras, não colocamos barreiras. E ser um facilitador está diretamente ligado a entender a realidade do outro, que pode ter me ferido em um momento que não queria me ferir. Talvez um jovem assírio, um jovem ninivita, sequer sentia prazer em matar, mas ele matava porque fazia parte da cultura dele. Ele sequer imaginava que estava fazendo outras pessoas chorar, mas ele fazia porque viu todo mundo, porque cresceu naquela condição. E não sequer imaginava que existia outra possibilidade. E essa possibilidade não estava em um programa social, essa possibilidade não estava em um homem que tinha uma filosofia massa, essa possibilidade de transformação veio a partir do arrependimento e do abandono à violência, e o povo foi alcançado e transformado. Nesse sentido, Jonas entra como uma pessoa que não estava satisfeita em ver uma nação abandonando o pecado. Qual a nossa satisfação em ver o Brasil abandonando o pecado? Nós já estamos em meados de fevereiro. Quando piscarmos os olhos, vai ter muita coisa que aconteceu e nós não nos envolvemos como deveríamos ter nos envolvido. Pessoas vão ter deixado de existir, passando pelas nossas vidas, e não vão receber o abraço, porque nós ainda estamos nos distanciando pelo que elas fizeram no passado. Recentemente eu exortei uma das nossas líderes, porque ela tinha um ressentimento que já durava 11 anos de outro líder. Eu disse para ela, filha, eu entendo, mas em 11 anos, caminhando com Deus, qualquer pessoa muda. E se você ainda tem dificuldade em abraçar essa pessoa, significa que quem não mudou foi você. Jonas estava se apegando a um passado que o dificultava de abraçar as pessoas no presente. Para evangelizar, para cuidar, é bom respeitar o passado das pessoas, sim. Mas fazer aquele passado o nutriente para nos mover até aquela pessoa, pode mais nos afastar do que aproximar.
Caso contrário, nós vamos desistir de pessoas que adulteraram, de pessoas que jogaram tudo para o alto. Não estou falando que não deve existir justiça, deve sim. Eu estou falando que esse tipo de justiça de determinar quem não é salvo e quem não é salvo, cabe a Deus. E é Deus quem coloca a mão nessa situação aonde eu quero colocar. E é Deus que fala, olha, sua amiga te fez chorar, mas eu não quero que ela morra. Por esse motivo. Olha, esse rapaz, ele te feriu, mas não é por isso que eu vou aniquilar a vida dele. Olha, essa pessoa está te devendo um dinheiro, mas não é por isso que eu vou fazer o que você está me pedindo, não é por isso que eu vou fechar as portas do comércio dele. Deus não vai trair quem Ele é para obedecer aos nossos caprichos. Ele não vai trair os atributos que lhe pertencem para receber atributos que eu quero colocar nele. Porque Ele é quem é e Ele se move em relação e em direção ao que Ele sempre foi de geração em geração. E Jonas parece não entender, ele se coloca em uma condição de manipular Deus, ele se coloca em uma condição de controlar Deus, e ele quase está dizendo, Deus, eu não admito esses homens e essas mulheres perversas serem salvos pelo teu amor. Eu sou um profeta e pela minha carteira de profeta eu exijo que essas pessoas recebam a sua ira. Eu vou me assentar no alto de uma colina, eu vou construir uma tenda, eu ficarei por lá 40 dias e eu vou aguardar a sua mão se manifestar contra essas pessoas, porque é isso que elas merecem. Os dias passam e Jonas não escuta o choro, ele escuta o riso das pessoas. Os dias passam e Jonas não vê lágrimas, ele vê reencontros. Os dias passam e Jonas não vê sangue, ele vê pessoas sendo alcançadas. Os dias passam e fogo não cai do céu, a misericórdia de Deus continua a ser derramada sobre aquele lugar. E aquilo enfurece Jonas de uma forma onde ele se sente inquieto até dentro do que ele tinha construído. A Bíblia relata que Jonas construiu uma cabana no deserto. Aparentemente, uma cabana deveria resolver o problema de alguém dentro do deserto. Você concorda comigo? Uma pessoa no deserto constrói uma cabana e Jonas era um profeta. Se ele é um profeta, provavelmente, pelo tempo que ele viveu na época de Jeroboão, ele entendia da escola de profeta se não tiver participado da escola de profeta. E uma das coisas que um profeta tinha que saber era o quê? Arrumar tenda, porque ele não vivia em um lugar fixo. Então essa tenda de Jonas aqui era uma tenda legal. Era uma tenda em condições de resistir ao deserto. Só que Deus está nos mostrando aqui que não importa a nossa bagagem, não importa a nossa experiência, se nós fugimos da vontade dele, as nossas construções vão ser ineficientes. Elas não vão ser capazes de nos livrar do tratamento que Ele tem para as nossas vidas. Jonas acha que dentro daquela cabana ele vai estar livre do sol, vai estar livre da vontade de Deus para aquele povo, e que ele vai ter condição privilegiada de ver as pessoas sendo destruídas. Ele continua sentindo calor lá dentro. E do lado de fora da cabana Deus faz nascer uma planta. Aquela planta oferece para Jonas um tipo de sombra que a cabana não oferecia. A mão de Deus oferece um tipo de cuidado que nenhuma construção oferece para mim e para você. A mão de Deus oferece um tipo de frescor que nenhum ar-condicionado pode te oferecer. Por isso Jonas começa a amar aquela planta. Você consegue entender uma semelhança com os nossos tempos? Alguém aqui conhece alguém que ama mais planta do que gente? Levanta a mão aí. Alguém conhece alguém aí que ama mais animal do que gente? Levanta a mão aí. Tem pessoas que se apegam mais a situações passageiras do que ao projeto de Deus feito para glorificá-lo. E Jonas se apegou àquela planta mais do que tinha se apegado àqueles homens e mulheres perdidos e corrompidos pelo pecado. Jonas ficou mais alegre com a sombra do que com a misericórdia de Deus derramada sobre aquelas vidas. Há algo que seja mais
controverso do que isso. É a mesma coisa da chuva parar de cair lá em Belo Horizonte e eu falar, nossa, vai parar de cair barraco dos outros agora. Nossa, as casas vão parar de ser inundadas. Eu estava tão feliz porque a casa de todo mundo que foi inundado merecia ser inundada. Eu quero é que chova mais, porque quanto mais chuva, mais notícia, menos eu vou trabalhar. Tem gente que na Copa do Mundo não torce para o Brasil jogar para não trabalhar. E é essa condição aqui. A pessoa não está feliz com a pátria, não está feliz com o bom, está feliz porque ela é favorecida. Está feliz porque para ela algo acontece. Jonas não estava feliz porque pessoas estavam sendo transformadas. Estava feliz porque a situação para ele tinha melhorado um pouco. Jonas tinha passado 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Biologicamente, a pele dele deveria estar mais fraca e o couro cabeludo dele mais sensível. Então, aquele calor do deserto era algo que aterrorizava aquele homem. Por essa razão, aquela planta foi tão maravilhosa para a existência desse profeta rabugento. Jonas é o cara que eu mais vi desejar morrer nas Escrituras, gente, em 4 capítulos. Aqui, ó, são 47, 48 versículos, gente. Ele desejou morrer ao menos 4 vezes. Após receber a bênção de Deus para fazer a vontade de Deus. Você consegue entender isso? Uma pessoa desejar morrer, recebendo direção de Deus para fazer o que Deus quer que seja feito. Uma coisa é alguém desejar morrer, se a vida está de fato complicada, mas a vida desse homem só estava dando certo. Ele não entendia que ele tinha sido escolhido para iniciar um avivamento em uma cidade. Ele não entendia que ele tinha uma condição de pregar diferente de outras pessoas. Ele não entendia que ele era um profeta bem-sucedido. Ele não entendia quem Deus era. Ele não entendia o que estava acontecendo. Está triste. Um fato também que me toca bastante, quando essa planta nasce, é que Deus continua cuidando daquelas pessoas que são chatas. Deus continua cuidando daquelas pessoas que só murmuram. Deus continua cuidando daquelas pessoas que não agradecem. Deus continua cuidando daquelas pessoas que só perseguem. Deus continua colocando a mão, porque o olho de Deus é diferente do nosso. Jonas está desejando destruição e está recebendo algo. Da noite para o dia, aquela planta que trouxe tanta alegria para o profeta é destruída. E ele mais uma vez deseja morrer. E ele mais uma vez deseja ser destruído. Porque Jonas se apegava em situações muito pequenas. E não nas coisas grandes que Deus faz. E não nas obras maravilhosas que Deus pode fazer. Talvez você chegou aqui muito apegado ou apegada a coisas pequenas. Hoje, vindo para cá, eu perdi o voo. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu perdi o avião. E minha mãe, muito calma, só falou assim, filho, você conseguiu resolver? Eu falei, consegui. Ela falou, que bom. Vai para onde Deus te mandou, então. Eu poderia ter desesperado, eu poderia ter ligado para o Wagner, que estava me esperando igual doido. Eu só mandei uma mensagem para ele, falei, irmão, eu acho que vai dar ruim. E nem tinha dado ainda, né, Wagner? Parecia. E nós podemos nos apegar a tão pouca coisa, sabe? Às vezes, com uma Bíblia. A Bíblia sujou, você se entristece. Talvez o seu carro, você lavou, caiu uma chuva, você chega na igreja emburrado ou emburrada. Poxa, o carro estava limpo, o culto não vai ser a mesma coisa. Se apega a coisas muito pequenas na vida. E esquece das grandes coisas que Deus está fazendo.
e se esquece das grandes obras que Deus tem feito. Esses dias eu fui parar numa sala com uma missionária muito conhecida, e de repente chega outro missionário, ele estava chegando da Síria, e ele abre um vídeo e mostra um sírio dizendo como ele viu Jesus pessoalmente e entregou a vida para Jesus. E naquele momento ali, eu pus a mão na consciência e falei, cara, eu às vezes fico preocupado que as coisas não estão acontecendo aqui, mas Deus continua fazendo do outro lado do mundo coisas que eu não consigo enxergar. E às vezes aqui acontece do meu irmão da mídia não lançar o flyer na hora certa, e para mim o culto acabou se isso não acontece. Às vezes a luz não flui como eu queria e acabou. Talvez o retorno não está legal e nós nos entristecemos e nos esquecemos que tem gente aqui que não depende de nada disso para ter um encontro com Deus. É por isso que se apegar a coisas passageiras tira o nosso olhar das coisas que são eternas, ou seja, a obra de Deus. Jonas se apegou tanto à planta que ele se esqueceu de 120 mil pessoas ou mais sendo alcançadas por um Deus misericordioso. Você já parou para pensar quantas maravilhas Deus tem feito do seu lado e você, por se apegar a coisas pequenas, não tem contemplado nem agradecido? Já parou para pensar como Deus tem livrado a sua vida do forte calor do deserto devido ao tempo que você passou preso em situações escuras e você não consegue suportar e Deus tem cuidado de você e você não consegue reconhecer como Deus tem te livrado? Mais uma vez, Jonas deseja morrer. Ele diz assim: estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Numa noite ela nasceu e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. E não sei se você reparou, o livro termina com uma interrogação. E essa pergunta é para mim e para você. Deus está nos fazendo uma pergunta: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Não deveria Deus ter pena de quem Ele quer ter pena? Não deveria Deus amar quem Ele quer amar? Não deveria Deus cuidar de quem Ele quer cuidar? Não deveria Deus ir aonde Ele quer ir? E o problema de Jonas com os ninivitas era relacional. Não conseguia se alegrar com aquelas vidas. Não conseguia acreditar que os inimigos iam continuar vivendo. Não conseguia acreditar que os opositores iam vencer. E mais do que isso, ele estava com medo de voltar para sua terra como um falso profeta. Sabe, a nossa reputação deve ser destruída quando Deus quer destruí-la. Jonas estava preocupado em falar: olha, galera, eu disse que Nínive seria destruída, mas eu estou aqui para dizer que ela foi salva. Eu disse aqui que nós íamos ocupar aquela parte da terra deles, mas não, deixa eu contar. Deus alcançou aquela cidade. Olha, eu queria voltar aqui falando que eles estavam todos mortos, mas eles estão cantando lá dentro. Olha, eu queria falar que eu vi fogo descer, mas não, foi a misericórdia do Senhor que alcançou aquele povo. E o medo de ser visto como um falso profeta colocava no coração de Jonas a vontade de morrer. Às vezes, para não sermos reconhecidos fracos ou fracas, a gente prefere desaparecer. Só que nessa noite eu quero te lembrar que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, cara. E é por essa razão que se reconhecer fraco ou fraca é reconhecer o agir de Deus na nossa vida. Jonas não estava satisfeito em voltar destruído para sua terra natal. Mas se for dessa forma que nós temos que voltar, anunciando a vontade de Deus, que assim seja.
A pergunta que fica é: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? É a pergunta que Deus me faz e te faz nessa noite. Qual a razão de não deixarmos, de não permitirmos Deus ter misericórdia de algumas pessoas? O maior paradoxo que existe é amar o que nos odeiam, pelo menos no meu entendimento. É por isso que eu disse que às vezes ir para as batalhas se transformou em Nínive. Porque lá, qualquer um pode falar da minha fé, e eu não posso falar da fé de ninguém. Porque lá, qualquer um pode falar o que quiser comigo, e eu não posso falar nada. Porque naquele lugar, o que eu carrego como verdade absoluta é fogo de palha. Na maioria das vezes. Mas é para esses lugares que Deus nos manda, é para essas realidades que Deus nos envia. E eu não sei qual é a Nínive que está mais perto de você. Pode ser essa pessoa do seu lado. Pode ser essa pessoa que está atrás, pode ser a sua mãe, pode ser o seu pai, pode ser o seu tio, pode ser algum líder. Mas Deus diz para diminuirmos as nossas oscilações de orgulho, abaixar a nossa condição de superioridade e ir com humildade àquelas pessoas que Ele amou primeiro. Sabe essas pessoas que Jonas queria ver destruídas? Elas já tinham sido alvas do amor de Deus, só que Jonas não conseguia entender isso. Sabe essas pessoas que Jonas queria ver debaixo da terra? Elas já estavam no coração de Deus, no ventre da mãe delas. E quando eu me oponho ao crescimento de outra vida, é como se eu não valorizasse o plano de Deus para aquela vida. É por isso que todas as vezes que eu sou uma barreira, eu sou esse profeta que sabe o que tem que dizer, mas não diz com alegria. Todas as vezes que eu deixo de abraçar, eu sou aquela pessoa que sabe o que um abraço causa, mas deixa de entregar. Todas as vezes que eu deixo de sorrir, eu sei o que um sorriso é capaz de fazer, mas deixo de sorrir. A verdade é que Deus já nos alcançou de uma forma tão maravilhosa e o que nos resta é compartilhar isso. Desejar destruição não é bíblico. Desejar destruição não glorifica a Deus. É por isso que nessa noite a minha oração, e eu quero finalizar com a mesma pergunta: acaso Deus não pode ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia? Afinal, assim como Jonas viu a face dele, nós também queremos ver. Ele é Deus misericordioso, longânimo, que promete destruir e volta atrás. É esse Deus que se revelou a Jonas e vai se revelar a mim e a você de uma forma intensa. Fica de pé no seu lugar. Fecha os teus olhos, se você pode, em nome de Jesus.